precisa preservar. E eu convidei para trazer a palavra para a gente aqui. Eu queria orar por ele, você ora comigo, tá bom? Para Deus usá-lo e trazer uma palavra para o nosso coração. Pai querido, eu te louvo pela vida do Henrique, da Joyce, do Guilherme, do Pedro. E quero nessa hora, Senhor, te pedir que abençoe teu servo, ministrando a palavra, e que ele fale para nós o que o Senhor falou para ele. E que haja, ó Deus, aqui nesta noite, grande edificação e crescimento espiritual. Acima de tudo, teu nome seja glorificado, Senhor. Também te peço, abençoa o teu filho na família, no ministério e em tudo que ele faz. Ser com ele nesta hora e em todo o tempo de sua vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Graça e paz, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amados irmãos. Amém. Queridos, para mim é um privilégio, é um prazer estar com vocês aqui, mas antes de qualquer coisa, eu quero aqui externar o meu pedido de perdão, porque eu estava, assim, eu compraria uma briga se alguém dissesse que o culto seria mais cedo, né? Mas eu entendi que seria 19 horas. E eu acho que talvez em algum outro culto que eu tenha ido também, eu confundi a questão dos horários. Né? Eu peço perdão aos amados irmãos por esse atraso. Eu estava lá marcando o horário, inclusive, né? Não foi nem empecilho. De fato, foi a minha percepção errada. Como o pastor Fausto, assim, já previamente disse, nós somos formados no Betel Brasileiro, né? A nossa amizade, de fato, foi quando nós iniciamos o seminário, e vocês sabem que existe um acompanhamento de cada semestre, ou cada ano, os seminaristas, vamos dizer assim, aqueles que eram de fora, que nós éramos de uma igreja de fora, né? Então, ficasse trabalhando os finais de semana numa igreja. E nós morávamos no Alto Mateus, tínhamos os nossos filhos eram pequeninos, né? Guilherme, o mais novo, era bem pequenino, de escola ainda. E o pastor Fausto, então, nos adotou, né? Ficou como nosso tutor. Só que ele esqueceu de nos, vamos dizer assim, dar alforria, né? Até hoje ele está assim, né? Fomos para as outras igrejas, tivemos experiência em outras igrejas, e até hoje ele tem assim, esse carinho muito grande de nos considerar como parte de sua família. Que Deus assim o abençoe ricamente, pastor Fausto. Todas as igrejas, todos os locais que ele esteve, nós tivemos também, né? Até mesmo aqui nos bancários, eu estive uma certa vez quando estava na principal, né? Lá no Alto Mateus, no templo antigo, depois no templo novo, e assim por diante. Okay? Queridos, eu moro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu quero falar rapidamente sobre isso, porque a minha intenção de fato é compartilhar com os amados irmãos a palavra do nosso Deus. Quando eu vim para João Pessoa, eu estava no Japão, lá eu me converti, e a igreja do Japão nos enviou, né, para o seminário do Betel Brasileiro. Essa é a nossa história até chegar no Betel Brasileiro. Depois, nós demos uma andada, né, depois de formados, no Alto Sertão da Paraíba, em São José de Sapugi, Catoré do Rocha. Passamos os 3 primeiros anos do nosso ministério no Alto Sertão. E depois voltamos para João Pessoa, né, pastoreamos ali a igreja do Betel Bahia por 2 anos. E depois disso já fomos convidados para dirigir o seminário do Betel Brasileiro em Salvador, na Bahia, onde passamos cerca de 4 anos também. E depois nós fomos para o sul do Pará, em Canaã dos Carajás. Pastoreamos também cerca de 4 anos. E quando foi no ano de 2018, por questões pessoais, nós retornamos à nossa terra, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, essa cidade que eu queria lembrar, né? Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a cidade de origem e nascimento, tanto meu como de minha esposa Joyce. Então ali nós retornamos para Campo Grande e recomeçamos nosso ministério no sentido de que tivemos que nos ligar do Betel Brasileiro, porque lá não havia um trabalho e não houve nem na época, pelo menos, nenhuma intenção de abertura de um novo trabalho missionário para aquela região onde até hoje ainda não tem. Né? Então aí eu fui obrigado, no sentido de circunstâncias nos indicavam que nós deveríamos nos filiar a uma denominação. Em 2019 eu fui recebido como pastor batista. Então hoje sou pastor da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. Trabalho na Igreja Batista em Vilas Boas, no bairro de Campo Grande. E também exerço o papel de missionário da Associação de Centros da Igreja Batista de Mato Grosso do Sul, onde eu trabalho com capelania escolar. Então depois aí, durante a mensagem, talvez assim, haja essa oportunidade para a gente estar falando um pouquinho a respeito disso também. Capelania escolar é um braço de missões que tem sido, vamos dizer assim, uma
uma necessidade que a igreja precisa se atentar, porque as escolas são a representação das famílias de uma determinada localidade. As escolas, elas estão gritando por socorro, por ajuda. Este é o canal que a gente pode chegar para pregar o Evangelho. E bem certo que eles não sabem, mas o que eles estão gritando é por salvação. E nós sabemos desse grito, desse clamor. Como diz Oswald Smith, né? A evangelização da igreja, no seu livro chamado Clamor do Mundo. Né? A evangelização do mundo é a principal tarefa da igreja. Queridos, sem mais delongas, exatamente sobre isso que eu gostaria de conversar com os amados irmãos hoje, porque nas conversas, a nossa relação ministerial com o pastor Fausto, uma relação bem aberta, bem sincera, bem amiga, mas nós nunca conversamos numa mesa que não falassemos sobre missões, sobre projetos missionários. Pense no outro que tem projeto missionário é o pastor Fausto, né? Então a gente sempre caminhou nessa, vamos dizer assim, com essa temática das nossas vidas, né? Quando eu cheguei aqui, eu já estava falando aí a respeito da oração por missões, né? Vocês perceberam, eu cheguei atrasado. Percebe o quanto precisam orar por missões? Os pregadores não chegam atrasados, né? Porque é uma luta sempre grande, não foi o fato hoje, mas sempre necessário orar por missões. Eu gostaria de falar com os amados irmãos, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no capítulo de número 9 do Evangelho segundo Mateus, capítulo 9, verso 35 até o final do capítulo. Eu gostaria de falar com os amados irmãos sobre a missão da igreja. Quero aqui me reportar nessas questões missionárias. Isso eu quero intitular essa mensagem a missão da igreja. Evangelho segundo Mateus, capítulo 9, a partir do verso número 35. Diz assim a palavra do Senhor. E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Pai querido, maravilhoso Deus, nós te louvamos nesta hora. Rendemos graças ao Senhor. Eu peço ao Senhor que aquiete os nossos corações. Chegamos, Senhor Deus, um tanto apreensivos, principalmente eu e minha família, no canto do horário. Mas aquiete o nosso coração, ajusta a minha mente, que teu Espírito tenha liberdade de falar ao coração do teu povo que já aqui se encontra. Deus querido, nós necessitamos da tua palavra, Senhor. Nós necessitamos ouvir a tua voz. Por isso, instrumentalizados pelo teu Santo Espírito, por essa palavra que é viva e eficaz, fala ao teu povo que aqui pode dizer que estão atentos a ouvir a voz do teu Espírito. Que a bênção do Senhor venha sobre todos nós e aplique a tua palavra, Senhor Deus, ao coração desta igreja, segundo a necessidade de cada um e segundo a necessidade desta igreja local. Em nome de Jesus Cristo. Amém. A missão da igreja. Christopher White, em seu livro, inclusive publicado juntamente com o Betel e a editora Vida Nova, publicou um livro chamado A Missão do Povo de Deus. E uma das abordagens que ele faz, sendo escrito no seu livro, é a respeito de identificar o que a gente entende a respeito de missão e de missões. Nós podemos fazer cultos de missões, nós podemos fazer diversas ações missionárias, sejam avanços, sejam bazares, tantas coisas que a gente faz, que a gente diz assim, olha, é uma ação missionária, é uma feira missionária, fazemos missões, oramos por missões, falamos sempre no plural como ações, e não há nenhuma, vamos dizer assim, ideia que eu quero fazer aqui de desconstruir a ideia de missões. Entretanto, eu queria chamar a sua atenção para que a gente pudesse pensar a respeito da missão, porque muitos podem até fazer realizações na prática missionárias, mas sem compreender a missão. Muitos podem até fazer diversas atividades de missões, mas não compreendem a essência do que é a missão.
a missão da igreja. Porque entendemos que tudo quanto o Senhor criou, criou para o louvor da sua glória. Não há nada que o Senhor tenha criado que seja apenas para ficar bonito no canto. Tudo que o Senhor criou, todas as coisas, é para a sua glória, para o louvor da sua glória. John Piper, também escrevendo a respeito de missões, ele vai dizer que o fim da evangelização não é somente a conversão, mas levar aqueles que se convertem à adoração a Deus. Por isso, nós não podemos simplesmente entender que a evangelização é levar as pessoas a Cristo, mas é levar as pessoas a adorarem a Cristo, e estas levarem outros a adorarem ao Senhor. Este é o fim de todas as coisas, a glória do nosso Deus. O Senhor glorificou a Ele mesmo em Cristo Jesus, e assim o Senhor Jesus Cristo, no capítulo 17, na oração sacerdotal, em João, vai pedir para que nós também pudéssemos, através de nós, o Senhor ser glorificado. E o Senhor é glorificado através das nossas vidas quando cumprimos a missão. Por isso a igreja tem esta, vamos dizer assim, esta referência para o mundo. Que referência é? Aonde o mundo pode encontrar na igreja a salvação de suas almas. A igreja não pode ser uma referência para o mundo se o reino de Deus não for a referência dela. Por isso, a missão da igreja está em cumprir aquilo que o Senhor Jesus Cristo estabeleceu como anunciar o reino de Deus, porque o reino de Deus está próximo. Dito isso, meus queridos, eu queria compartilhar nesse texto que nós aqui acabamos de ler, a respeito dessa pequena porção, uma porção que eu considero como uma transição do ministério do nosso Senhor Jesus Cristo para o envio dos seus discípulos. Porque no capítulo número 10 ele faz aí a numeração, vamos dizer assim, a descrição dos nomes desses discípulos. E depois ele faz aquela instrução que é chamada instrução para os 12. Então vamos meditar um pouco, vamos pensar um pouco a respeito desse texto aqui, que encerra o capítulo número 9, onde nós percebemos que Jesus Cristo aqui deixa missões como um modelo para a missão da igreja. Então eu queria pensar como missão da igreja nessa porção que nós acabamos de ler. Jesus Cristo, ele nasceu em Belém, na Judéia. Mas tenha atenção no decorrer desse texto para que você compreenda onde eu quero chegar. Depois ele foi levado para o Egito por José e Maria para fugir daquela matança, daquela perseguição de Herodes. Depois ele volta para a Judéia, mas José teve medo e o próprio Deus fez com que ele voltasse para Israel. Ou melhor, o próprio Deus o levou para a Galileia. Na Galileia ele foi para o Rio Jordão e ali ele foi batizado. E depois de batizado, ele foi levado pelo Espírito ao deserto. Isso narrado no capítulo 4, onde foi tentado. Assim então começa o ministério do nosso Senhor Jesus Cristo na Galileia. E a Galileia ela vai trazer uma ideia muito interessante para nós compreendermos a missão da igreja através da missão realizada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Porque aqui começa o ministério de evangelização, aqui começa o ministério da manifestação da glória de Deus nos feitos do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque na Galileia o Senhor fez grandes coisas. Na Galileia o Senhor Jesus Cristo passou a maior parte do seu ministério. Então no capítulo 4, quando a gente observa no verso número 12, diz o texto: ao ouvir que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia. No verso de número 18, diz o texto: caminhando junto ao mar da Galileia, aí Jesus viu ali, no caso, os irmãos Simão, chamado Pedro, e André, e eles lançavam nas redes ao mar. Esse episódio acontece nessa caminhada do nosso Senhor Jesus Cristo. E já no verso 23 do capítulo 4 ainda, a gente vê um verso muito parecido, e aqui nós podemos perceber o porquê que ele é repetido lá na frente, no caso no verso número 35, pelo evangelista Mateus. Então alguma coisa ele quer nos dizer com isso. Aqui ele diz, no verso 23, Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo. É um texto semelhante ao verso 35 que nós acabamos de ler. Dito isto, o Senhor Jesus Cristo, então ele faz aquele sermão extraordinário, chamado Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, que ocupa o capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo de número 7. Após este momento de instrução, de ensino aos seus discípulos,
as multidões, no capítulo número 8 e no capítulo número 9, nós percebemos a descrição de diversos milagres, de diversas realizações espetaculares do Senhor Jesus Cristo, operando maravilhas no capítulo número 8 e número 9. E quando finaliza o capítulo número 9, é que ele instrui então os seus discípulos para a obra. Então Jesus Cristo vem, Jesus Cristo desenvolve o seu ministério, Jesus Cristo diz como se fazer, Jesus Cristo diz como se comportar, ele instrui através das Sagradas Escrituras, mas agora ele envia. E para enviar, então Mateus, ele repete aqui, a didática de Mateus, ele repete aqui o verso lá do capítulo número 4, onde diz: e Jesus percorria todas as cidades e aldeias ensinando as sinagogas. Meus queridos irmãos, quando o texto diz aqui, e Jesus percorria todas as cidades e aldeias, aqui nós podemos perceber já uma primeira missão, um primeiro ponto daquilo que nós podemos conversar, meditar nesta hora. Primeiro nós precisamos entender a amplitude da missão. A amplitude da missão. Observando o que Jesus fazia, o texto diz que Jesus Cristo percorria quantas cidades? Todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas. Ele percorria todas as cidades. Nós ouvimos agora na quinta-feira na pregação do reverendo Hernando Dias Lopes, confirmando a informação de Flávio José, um historiador judeu, que diz que 204 cidades compunha aquela região, compreendia, melhor dizendo, a região chamada região da Galileia. Região da Galileia, o termo no hebraico, se trata de um círculo ou um formato oval. E quando você vai ver nos mapas, você percebe que é o formato da Galileia. É ao norte ali da Judéia, ele fica ao norte, essa região da Galileia, onde também é uma região muito alta, cerca de 1.700 metros de altura, mas que vai até o mar da Galileia, ou o grande lago, mas chamado Mar da Galileia, onde esse mar, a margem dele ali, fica a 200 metros abaixo do nível do mar. É uma região muito produtiva, uma região muito frutífera, mas era uma região que tinha muitas cidades, uma região muito populosa, mas também era uma região bastante oprimida pelas outras nações. E a região da Galileia é uma região chamada também Galileia dos Gentios, ou também chamada de Distrito das Nações, porque era uma região onde tinha representação de diversas nações naquele lugar, muito povoada, uma região pobre, uma região que havia muitas pessoas enfermas. E o Senhor Jesus Cristo desenvolve o seu ministério exatamente neste contexto, porque Jesus Cristo estava sempre presente onde tinha gente. Onde tinha gente. Muitas vezes a gente acha que faz missões, e não estou desconstruindo, volto a dizer, quando a gente se envolve em um missionário para mandar para um lugar onde tem poucas pessoas. Entretanto, 80% da população mundial, 80% se concentram nas cidades. E muitas vezes nós não nos preocupamos em preparar missionários para trabalharem na região da cidade. Muitas vezes deixamos de ver as escolas, um trabalho que a gente faz hoje, eu percebo o quanto isso é valioso, deixamos de fazer um trabalho na escola, deixamos de fazer um trabalho na redondeza, nos comércios, onde tem gente próximo da igreja, para investir mais naqueles lugares que são distantes. Volto a dizer, não é desconstruir a ação missionária para aqueles missionários que vão, mas também é atentar os nossos olhos e a nossa atenção, porque a missão da igreja é fazer o trabalho dela onde ela está. Quando Jesus, no grande comissionamento, ou na grande comissão, quando ele diz assim, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. E nós só pegamos muito essa questão do ide, É como se esse ide fosse um envio ou ir a lugares distantes. Mas o ide, na verdade, é um imperativo aonde continuamente, onde você está. Porque você sempre está indo a algum lugar. Quando você sair da igreja, você vai para onde? Quando você chegar na sua casa, amanhã você vai para onde? Sempre você está indo. Ou seja, o ide, na verdade, é onde você está. Não interessa onde você esteja. Onde estão as plantas dos teus pés, você tem a missão de pregar o Evangelho. Está vendo a diferença? A missão. Não é só realmente fazer ações missionárias, que compreende o trabalho da missão também, com certeza. Por isso nós temos as associações, temos as juntas, temos agências, temos tantas
vamos dizer assim, tantas organizações que fazem o trabalho missionário. Então, o texto nos diz que Jesus Cristo percorria todas essas cidades. Mas enquanto ele percorria todas essas cidades, ele pregava o Evangelho. Então nós precisamos observar qual é o intuito da nossa obra missionária. Qual é o intuito do trabalho da igreja. Onde é que nós estamos fazendo o nosso trabalho? Hoje sou capelão escolar, abrindo parênteses aqui, a capelania escolar ela surgiu porque surgiu uma necessidade humana. A capelania um dia foi instituída porque existiu uma necessidade humana. A capelania surgiu, o próprio termo capelania vem de capelão, capela, e capela, capa. Quando conta essa história, ela é contada de formas diferentes, mas com a mesma mensagem, que um soldado estava, um oficial, estava no final, talvez assim, de uma guerra, ele numa região muito fria da Europa, alguns falam que é no período romano, outros falam outra época, mas esse homem, vestido da sua capa, protegido do frio, protegido do sereno, que o agasalhava, que era a sua sobrevivência, aquela capa. Ele encontra então um moribundo, onde ele compartilha da sua capa e salva a vida deste outro. Então, compartilhar ou acolher o outro com a sua capa, vem então o termo capelania. Capelania militar, capelania prisional, capelania hospitalar. É um lugar de acolhimento. Toda a capelania que é desenvolvida, ela é desenvolvida para acolher pessoas que estão sofrendo na sua alma. Por isso que existe o capelão. O capelão hospitalar, ele está ali para atender familiares, para atender o próprio doente, como para atender também os enfermeiros, os médicos, os funcionários, pessoas que sofrem no ambiente hospitalar. Por isso a capelania hospitalar. Ambiente prisional, capelania prisional. Ambiente militar, capelania militar. Aí vem a pergunta, o que é que isso tem a ver com a escola? Porque a escola a gente entende que é um ambiente mais saudável, deixa o filho de manhã, pega no final da tarde, um lugar seguro, onde não tem nenhum tipo de perigo, mas na verdade, quando você conversa, não sei se aqui tem, sempre todas as igrejas têm, ou um diretor, ou um coordenador, um professor, alguém que trabalha na escola. Aí você vai perceber que quem trabalha lá dentro sabe quanto sofrimento tem de crianças e famílias desestruturadas. Crianças que sofrem porque os pais são separados, ou o pai perde. Crianças que muitas vezes são abusadas em casa pelos próprios parentes e vão para a escola e dão trabalho. Tantas situações de crianças que se cortam porque algum problema emocional, psíquico ela tem que ninguém compreende, muito menos os pais. Tantas outras situações que nós podemos narrar aqui, observando somente os problemas das famílias, mas que todos esses problemas eles vão desembocar, eles vão acontecer, eles vão dar, vamos dizer assim, uma sequela, uma consequência dentro da escola. Por isso que a capelania, como é uma ação de acolhimento, uma ação de amor, uma ação de compaixão, ela então está sendo implantada, ela está sendo realizada desta forma, para acolher aqueles que estão sofrendo no ambiente escolar. Quem está no ambiente escolar? Alunos, pais, professores e pais. Pais sim, vão levar, né? Os pais estão presentes. Os professores, os coordenadores, todos os profissionais de educação fazem parte do ambiente escolar. E a igreja, como ela, assim como Cristo, se compadecia, que nós vamos ver agora no próximo ponto, das pessoas que estão sofrendo, assim a igreja também, como missão, deve se compadecer daqueles que estão sofrendo, percorrendo as cidades, percorrendo o seu caminho, percorrendo a sua região, aonde ela está localizada, não deixando nenhuma casa de ser visitada. Porque Jesus Cristo não deixou nenhuma cidade, nenhuma aldeia sem visitar. Porque o texto diz, todas as aldeias o Senhor Jesus Cristo percorreu. Mas uma outra coisa interessante fazer esse paralelo com a grande comissão, o ir, exatamente essa coisa do percorrer, do estar. Eu sempre digo que não é somente do grego, não é somente o ir que é imperativo, fazer também é um imperativo. Porque ir, qualquer um pode ir. O mais importante da missão não é ir, é o que você vai fazer no lugar onde você vai. É o que você faz aonde você está. O fazer
ele é muito, ou talvez mais importante do que ir. Você acredita que qualquer um pode ir a qualquer lugar. Eu estava em Campo Grande, estou com uma pessoa. Daqui uns dias tem o pessoal aí visitando a Lua, a Marte. Algum tempo atrás, um milionário lá foi passear no fundo do mar, um lugar onde nunca tinha ido, no mais profundo, acabou explodindo aquele submarino. Ou seja, lugares que você pode nem imaginar que alguém possa chegar. E tem pessoas querendo ir. E qualquer pessoa pode ir a qualquer lugar. Basta ter uma condição. Hoje, o que não falta aí é agências de viagem para você viajar. Então, ir, qualquer um pode ir. Mas fazer e cumprir a missão, nem sempre, ou melhor, qualquer um não pode fazer. Qualquer um não pode fazer. Somente a igreja do Senhor foi estabelecida para esse ministério da proclamação do reino de Deus, proclamar que Cristo Jesus é Senhor. Por isso o texto aqui nos dá esse segundo, vamos dizer, essa segunda ideia, esse segundo momento que nós podemos pensar, que não somente o ir é importante, mas nós precisamos entender a amplitude da missão, como também qual é o serviço na missão. Aí o texto diz: Jesus percorria todas as cidades e aldeias, e que diz o texto? Ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Aqui está o serviço que Jesus Cristo fazia na missão. Ele ia nas sinagogas. Lá eles conheciam aquilo que eles tinham como palavra de Deus. Jesus ensinava. Jesus também pregava, porque ele pregava aos gentios, ele pregava onde ele estava, onde ele chegava ele pregava. Ele sentava ao redor das mesas e ele era criticado por isso. Ele sentava ao redor dos pecadores e ali ele pregava o evangelho. A grande questão é que quando ele ensinava, quando ele pregava, o texto diz, um outro verbo importante, é que a consequência dessa missão de Cristo é que pessoas eram curadas de todas as enfermidades, de todas as doenças. É o serviço da igreja, porque quando ela prega o evangelho, quando ela ensina o evangelho, quando ela se propõe a ir àqueles que estão doentes, sabe qual é o perigo? As pessoas serem curadas. Porque esta é a consequência da missão que Cristo Jesus Cristo fez, e esta é a consequência que, assim como eu e você pregamos o evangelho, pessoas podem ser libertas, curadas, saradas de todo tipo de enfermidade. Aqui está uma coisa muito importante: o serviço da missão. Muitas vezes a igreja se prende a determinado serviço que não está caracterizado como a sua missão. A igreja ela não pode ser assistencialista, porque a igreja ela não veio para poder matar a fome de todas as pessoas que estão pobres, tirar a fome do mundo. Essa não é a missão da igreja. A igreja não veio para governar esse mundo. A igreja veio para implantar o reino de Deus por intermédio da pregação do evangelho, porque esse evangelho é a porta para a pregação do evangelho. Esse evangelho é a porta da pregação para que o reino de Deus possa chegar ao coração das pessoas. E o reino de Deus está dentro de quem? Dentro de nós. Por isso, onde nós estivermos, devemos pregar o evangelho. Esse é o nosso serviço. É a missão da igreja. Qualquer outro envolvimento que se torna prioritário na igreja, ela está fugindo da sua missão. Está aqui o pastor pedindo para que os irmãos orem por missões. Orem pelo trabalho missionário em toda a terra. Ele compartilhou esses dias comigo o que estava falando com a igreja. Mas não é somente orar por missões, meus amados irmãos. Você tem que entender que o seu envolvimento em oração, você está se envolvendo com o outro que está indo. Mas você não pode deixar de fazer aquilo que você tem que fazer. E todo aquele alcançado pelo evangelho tem uma responsabilidade de proclamar o evangelho. Porque nós não fomos chamados somente para orar por missões. Não existe um ministério específico somente para orar e não fazer nada. Orar está para todos. Nós vamos chegar lá na frente também para falar um pouco mais a respeito disso. Então esses três verbos aqui são bastante importantes para a gente compreender qual o serviço da igreja. Porque nós precisamos ensinar. E aqui é bem interessante que Jesus Cristo, ele ensinava nas sinagogas. Quando nós observamos a trajetória do apóstolo Paulo, toda cidade que o apóstolo Paulo chegava, o lugar que ele ia também era nas sinagogas. Porque é preciso ensinar.
Vocês estão reunidos aqui, nós estamos reunidos aqui para aprender, para crescer, para se fortalecer, para ser instruídos. Então o ensino da palavra do Senhor é a missão da igreja. Por isso que tem esse prédio aqui maravilhoso sendo construído, porque precisa ter um local para o ensino. Precisa ter um local onde o povo do Senhor se prepara. Aqui está a nossa fortaleza para que a gente possa se preparar e ir adiante pregar o Evangelho do Senhor. O ensino é importante, mas não podemos ficar somente em quatro paredes aprendendo. Precisamos pregar. Assim como nós observamos na Galileia, havia ali representação de diversas nações, pessoas sofrendo, da mesma forma a igreja também tem que ir para a sua Galileia, onde as pessoas estão sofrendo, pessoas de todas as nações, pessoas de diversas etnias, não importa a cor, não importa a questão racial, não importa a questão social, o que importa é que você, eu, nós como igreja temos a missão de pregar o Evangelho da criatura. E em terceiro lugar, além da amplitude, além do serviço, esse texto também nos dá uma ideia a respeito da visão da missão. E o texto, no verso 36, diz bem diretamente: ao ver as multidões, quem que viu as multidões? Jesus. Ou, no outro texto, diz assim, em outra tradução, tendo visto a multidão, para dar a ideia de que este ver que Jesus Cristo tinha, a visão que Jesus Cristo tinha das pessoas, não era uma visão que eu estou tendo aqui de pessoas que estão com óculos, sem óculos, uma roupa de uma cor, outra roupa de outra cor, um número de pessoas. Não é essa visão superficial, ou essa visão que o olho alcança e a gente pode descrever. A visão aqui é no sentido de que Jesus Cristo via as pessoas e sabia quem era, ou quem eram. Ele sabe cada uma das pessoas aonde os seus olhos são colocados. Por isso ele olha para você, ele te conhece. Aleluia. Ele olha para as multidões, ele conhece o que está passando na multidão. E esse ver, esse enxergar de Jesus Cristo, que o texto diz que ele viu as multidões. Ao ver as multidões, o que é que ocorreu no coração, o que é que ocorreu na atitude de Jesus Cristo? Sabe o que ocorreu? Diz o texto: Jesus se compadeceu delas. Glória a Deus. Um dia o Senhor Jesus Cristo olhou para mim. Glória a Deus, Ele se compadeceu de mim. Porque Ele pôde ver o sofrimento do meu coração e da minha alma. Muitos que sempre estavam ao meu redor me viam, não poderiam ver o sofrimento do meu coração. Esta não é uma situação exclusiva de minha parte. Todo aquele que tem experiência com o Senhor Jesus Cristo, um dia o Senhor Jesus Cristo olhou para você, mas Ele não viu apenas a cor dos seus olhos, a cor dos seus cabelos. Ele viu as intenções do seu coração e o sofrimento da sua alma. Jesus se compadeceu de você, Ele se compadeceu de mim, porque essa foi a missão dele. Ele veio como homem, e como homem Ele se compadeceu. Se compadeceu do seu próximo. Da mesma forma, nós podemos aplicar de uma forma direta, que a igreja, ao ver as multidões, ao ver as pessoas, ela precisa se compadecer das pessoas. Às vezes a gente se compadece apenas numa situação exterior. Vem um mendigo, vê uma pessoa sofrendo, vê uma pessoa enferma, a gente se compadece, amém, deve se compadecer. Porque quem não se compadece de alguém que está sofrendo nitidamente, não vai se compadecer de uma pessoa que está sofrendo na alma, todo barbeado, cheiroso e bem vestido. Nós devemos nos compadecer de todas as pessoas. Muitas vezes a igreja, ela traz um estereótipo de pessoas que precisam do Evangelho. Mas toda alma humana, sem Deus, não importa o que ela tem, o que ela é nesta terra, ela é carente de Deus. Precisa salvar a sua alma, ser salva a sua alma. A igreja precisa ter compaixão, porque esta é a missão da igreja, ter compaixão. Quando nós vamos às escolas, eu estou lá dentro da escola, eu preciso entender, eu preciso buscar, eu preciso observar, eu preciso diagnosticar o sofrimento daqueles que ali estão. E não é fácil, sabe por quê? Porque existem regras para você falar dentro da escola. O Estado é laico, então eu não posso impor qualquer religião. O Estado é laico não significa que é proibido de falar de religião. O Estado é laico não significa que é proibido você confessar a sua fé. O Estado é laico para dizer o seguinte: você deve respeitar todas as religiões. E aí que vem a nossa fé em que a verdade está em Jesus Cristo. Porque quando você vive essa verdade, você compreende que o Espírito de Deus
vai operar no coração daqueles que precisam conhecer a verdade, e a verdade é o nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos ter compaixão, nós precisamos viver isso, nós precisamos demonstrar isso. Jesus tinha compaixão das pessoas. Jesus tinha aquela coisa de se colocar no lugar do outro. Jesus Cristo observava o sofrimento do coração de cada um deles. Nós precisamos aplicar isso nas nossas vidas. Nós precisamos deixar de entender que nós somos alvos de compaixão. Muitas vezes a gente pensa assim, não, os outros que devem ter compaixão de mim. Mas como missão da igreja, nós devemos nos compadecer do outro. Aquilo que você gostaria que os outros fizessem por você ou para você, faça você primeiro. Eu uso muito essa frase para fazer esse texto pela escola para falar muito a respeito disso. Quando eu vou falar a respeito de bullying, sobre tolerância, sobre violência, eu sempre uso este verso e entendo que esta palavra, que é a palavra de Deus, quando cai no coração daquelas crianças, sobre aqueles que ouvem, o Senhor assim alcança para a sua glória e assim pelas suas misericórdias. Amados irmãos, olha só o que Jesus Cristo via no coração dessas pessoas. O texto diz, ao ver as multidões, Jesus se compadecia delas. Mas por quê? Porque elas estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Aflita. O que é aflição? O que é o sentimento que você está dizendo, eu estou aflito? É muito ligado à questão do desespero. Está aflito, está desesperado, não tem saída, não sabe o que fazer, não entende o que está acontecendo, estou muito aflito, eu não sei qual vai ser a consequência desse meu sofrimento, dessa reação, dessa ação que eu estou envolvido, tão horrível no meu coração, na minha alma. É assim que é o coração aflito. Ou seja, Jesus via naquelas pessoas que elas não tinham esperança, elas não tinham aonde se apegar, elas não tinham a quem recorrer. Jesus Cristo também, ao enxergar essas pessoas que estavam ali desesperadas, o texto diz que ele também via que essas pessoas estavam exaustas. Ou seja, pessoas exaustas são aquelas pessoas que já usaram todas as forças que podiam. Quando você usa todas as suas forças, toda a sua energia, você fica exausto. Eu lembro sempre daquela imagem, daquela corredora de maratona, se me falha a memória, na Olimpíada de, não lembro se foi Moscou, na década de 80, que ela correu toda a maratona, 42 quilômetros, e de repente ela entra, porque o final é sempre no estádio, e ela entra toda encurvada, toda, e ela não conseguia mais, não tinha mais força. Tiveram que socorrer, tiveram que pegar ela nos braços, porque ela estava exausta. Tudo que ela tinha de força, ela gastou em toda a sua jornada, em toda essa caminhada, mas para chegar ao fim, ela não conseguia. Por isso, ela precisava de ajuda. É isso que Jesus Cristo via nas pessoas, viam pessoas aflitas, mas também pessoas exaustas, que já não tinham mais forças para sobreviver, não tinham mais forças para enfrentar as dificuldades, enfrentar a própria aflição. É isso que a igreja também precisa observar nas pessoas, que as pessoas estão aflitas. Meus irmãos, as pessoas que estão aí fora, elas não sabem mais com o que lutar, elas não têm mais forças, porque um dia nós também não tínhamos, nós tivemos que recorrer ao nosso Senhor. Vinde a mim todos que estáis o quê? E sobrecarregados. Somente Jesus pode dar essa força para terminar a maratona, para chegar ao final. Nós, com as nossas próprias forças, o ser humano jamais vai chegar ao final para glorificar o Senhor, se ele não se agarrar nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele veio para completar essa jornada, ele veio para completar a caminhada, ele veio para completar a jornada da minha vida e da sua vida. A sua vida não vai ser completa, a sua missão não será completa nesta terra, se você não se apegar, não segurar nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Aquela canção que diz, segura na mão de Deus, essa frase de fato é verdadeira. Segura na mão de Deus, segura nas mãos do Senhor Jesus Cristo, porque somente assim você pode chegar no final da sua jornada. Amados irmãos, não somente a capelania escolar, mas você pode olhar para o contexto que cerca essa igreja e observar onde estão as pessoas aflitas.
Onde estão as pessoas exaustas? Como missão da igreja, você deve se compadecer. Você deve se dedicar para que essas pessoas encontrem Jesus Cristo. Porque essas são pessoas que estão, como diz o texto, ovelhas que não têm pastor. Assim que Jesus Cristo olhou para aquela multidão, ovelhas que não têm pastor. Como ovelhas que não têm pastor. O que é uma ovelha sem pastor? A ovelha é um animal muito vulnerável. A ovelha, ela é cega. A ovelha, ela não tem, vamos dizer assim, o sentido do perigo. Não tem aquela coisa assim de saber aonde está o abismo, de saber aonde está o lugar de uma lama. Se ela cai na lama, ela fica. Ela não sai. Ela precisa do pastor. Ela precisa para poder enxergar. Ela precisa para ser protegida. A ovelha nem sequer, quando é levada ao matadouro, ela expressa algum gemido. Assim são as pessoas aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Precisam de ajuda para caminhar. Assim como eu, assim como a igreja do Senhor, assim como você, nós precisamos da ajuda do Senhor Jesus Cristo para caminhar. Porque somos ovelhas. Mas hoje a gente pode dizer, eu sou ovelha, mas eu tenho o bom pastor que me guia. Amém. Amados irmãos, dito todas estas coisas, eu quero dizer aqui no quarto lugar, que além da amplitude da missão, onde nós estamos, que Jesus demonstrou, e que a igreja deve compreender, que é em todo lugar, quando nós observamos também o serviço que Jesus prestou, o serviço que Jesus fez, é o serviço que nós devemos fazer. Assim também nós precisamos ter a mesma visão do Senhor Jesus Cristo e enxergar o sofrimento das pessoas. Nós não fomos chamados para enxergar a dificuldade do governo, a dificuldade da associação de moradores. A igreja foi chamada para ver a dificuldade do ser humano. A salvação é para pessoas. Em quarto lugar, nós precisamos entender que a igreja, compreendido na sua missão, que a igreja é o celeiro dessa missão. Amém. O Senhor Jesus disse que aos seus discípulos, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Como se dissesse assim, olha, tem muita gente exausta, tem muita gente aflita, tem muita ovelha sem pastor, tem muito sofrimento no mundo, mas tem poucas pessoas para ajudá-los. A seara vai ser sempre grande. Em toda a história, nunca os trabalhadores para essa seara foi maior que a seara. Sempre vai ser grande. Sempre vai haver mais pessoas sofrendo do que pessoas para socorrer aqueles que sofrem. Você tem que entender que um dia você esteve nesse sofrimento e talvez até hoje esteja sofrendo. Talvez não, né? Quem não sofre? Mas eu digo no sentido de não conhecer o Senhor Jesus Cristo. Mas a missão que o Senhor estabeleceu para a sua igreja é para levar essa palavra de salvação. E a seara é grande. Os trabalhadores são poucos. Mas qual a orientação do Senhor Jesus Cristo? É para pedir ao Senhor a seara. Meus queridos, o Senhor Jesus Cristo é o Senhor desta igreja. Essa seara pertence ao Senhor Jesus. É Ele quem governa a igreja, a cabeça da igreja, não é o pastor, é Jesus. Amém. Quando nós olhamos as recomendações do apóstolo Paulo em 1 Coríntios, lá você vai perceber, quando logo no início, ele vai dizer a igreja de Deus. Parece que essa frase salta aos nossos olhos. A igreja de quem que é? É de Deus. Porque era uma igreja que lutava, tinha partidos, tinha isso, tinha aquilo, ligado no negócio de dons, e tantas outras coisas que a gente vai olhar a carta de Coríntios, sabe? É terrível a situação, o contexto, as brigas que haviam, mas o apóstolo Paulo já chega dizendo assim, a igreja é de Deus. E a missão da igreja é corresponder àquilo pelo qual o Senhor estabeleceu para dar fazer. Deus estabeleceu a igreja para pregar e anunciar o Evangelho, e tudo isso para glorificar e exaltar o seu nome. Amém. Meus amados irmãos, essa ideia de missão, ela é urgente. A igreja é este celeiro. E para finalizar, quando o Senhor Jesus Cristo estabelece isso, Ele vai dizer, por isso,
diante de todas essas coisas. Por isso, de acordo com todas essas situações aqui narradas, vistas, ele vai dizer: peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Aqui, meus amados irmãos, a gente pode concluir que o envolvimento e a relação da missão da igreja ela está com o Senhor. Aí nós podemos dizer que este elo é a oração. A oração é o elo do homem com Deus. A oração é o combustível que a igreja precisa para cumprir a missão que Deus estabeleceu para ela. A igreja não realiza a missão sem oração. Não realiza. Uma igreja que não ora e quer fazer a missão, ela quer fazer a missão pelas suas próprias forças. Talvez um dia quer dizer assim: olha, a minha igreja fez isso, eu fiz aquilo, ganhei almas para o Senhor. É fazer missões, mas fora da missão. E que converte o homem ao Espírito de Deus, não somos nós. A obra do Senhor, a igreja do Senhor, olha ao Senhor. A nossa teologia é uma teologia missionária. Falar de Deus é dizer que é teologia. Mas a teologia bíblica, se ela não for missionária, não é uma teologia boa. Porque a missão é a mãe da nossa teologia. Ou seja, Deus criou todas as coisas para a sua glória. Deus estabeleceu a sua igreja para proclamar o Evangelho para a sua glória. Então, viva para a glória de Deus, porque essa é a teologia sagrada. Assim diz as Sagradas Escrituras. É isso que eu queria compartilhar com os amados irmãos. Eu queria orar com vocês neste momento, pedindo misericórdia ao nosso Senhor. Toda mensagem a gente fica naquela expectativa de algo novo, algo diferente. Mas não venha com essa expectativa para a igreja, ouvir uma mensagem esperando algo novo. Sabe por quê? Porque a última novidade que poderia haver em toda a terra foi a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. As boas novas sempre será essa. Jamais terá novidade que seja mais nova do que pregar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a novidade para o Senhor. Não viva de acordo com as novidades do mundo, com as novidades do ser humano. E mesmo as novidades das ciências, mesmo as novidades que acontecem, sabe alguma coisa? Deus não está nem lembrando. Mas as boas novas da salvação é o Evangelho, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, diz o apóstolo Paulo, lá em Romanos, verso 16 do capítulo 1. Coloque de pé, eu gostaria de orar com vocês neste momento. Se colocar de pé ou sentado não significa que vai alterar a mesa. Entretanto, você fica um pouco mais à vontade. Queria dizer para vocês que o trabalho de categoria escolar, em que nós temos realizado, tem sido muito árduo. Além de pastor auxiliar, eu faço trabalho missionário. Mas, independente da forma que a gente desenvolve o trabalho da igreja, das missões, não altera a missão. A missão do pastor continua a mesma quando ele está no supermercado, quando ele está no culto, continua a mesma. Também é sua. É ide. O texto lá em Mateus vai dizer também que nós devemos ensinar. Jesus Cristo ensinava, nós vimos no capítulo 9 de Mateus, mas no capítulo 28 ele vai dizer que vocês devem ensinar as coisas que ele ensinou. Ensine aquilo que Cristo, ou aquilo que você tem aprendido do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai querido, maravilhoso Deus, nós te louvamos por este momento precioso, porque é de uma preciosidade tremenda estar, Senhor Deus, aqui neste lugar, reunidos em Teu nome. Que o final de tudo aquilo que fizermos aqui, Senhor Deus, é para glorificar ao Senhor. Às vezes somos confrontados por aquilo que nós estamos fazendo, mas também somos confortados por aquilo que sabemos que não conseguimos fazer, mas que o Senhor nos ajuda a fazer. Mas também, Senhor Deus, somos incentivados quando ouvimos algo que estamos no caminho certo. Em nome de Jesus Cristo, abençoa esta casa, abençoa esta igreja, Senhor, abençoa o pastor Fausto, para cada um, Senhor Deus, que aqui está, e assim também estenda a bênção do Senhor para as suas famílias, para as suas necessidades, para os seus trabalhos.
para que compreendam de fato, meu Pai, que estar em algum lugar é estar fazendo a vontade do nosso Deus. E fazer a vontade do Senhor é tudo aquilo que o Senhor estabeleceu para nós. Quer falar do teu amor. Quer vivenciar, meu Pai, a palavra que nos ensina, que nos instrui, meu Pai. Que a bênção do Senhor seja sobre este lugar, Pai. Dai, Senhor Deus, uma visão renovada, meu Pai, para os teus filhos. Hoje estão, Senhor Deus, nesse empreendimento aqui, Senhor Deus, nesse tempo. Que o Senhor nos ajude nesta etapa, nesta fase da história desta igreja, para que ela, Senhor Deus, possa, daqui a pouco, Senhor Deus, investir muito mais, não somente no tempo, mas em vidas para poder alcançar, meu Pai, aqueles que estão perdidos. Que este lugar seja um lugar consagrado para o ensino da Tua palavra, Senhor. Não permita, Senhor Deus, que qualquer palavra distorcida da palavra do Senhor adentre este lugar e o coração do Teu povo, Senhor. Sabemos o quanto é difícil ensinar as Sagradas Escrituras, Senhor Deus, e o quanto, Senhor Deus, alguém pode se desviar por uma distorção da Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, guarda os Teus filhos, guarda, Senhor Deus, o ministério pastoral desta igreja, para que todos aqui, Senhor Deus, possam caminhar firmemente, meu Pai, nos caminhos do Senhor, na verdade, e a verdade que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Que a visão desta igreja não seja outra, meu Pai, que não seja aqueles que estão perdidos, aqueles que estão sofrendo, os aflitos, exaustos. Que a bênção do Senhor venha para esta igreja, para que na voz, para que nas atitudes, Senhor Deus, para que no mover desta igreja, Senhor Deus, as pessoas podem perceber que é Cristo se movendo em favor dos perdidos, e cada um de nós possamos entender que somos instrumento do Senhor, mas a glória só pertence a Ti, Senhor Deus. Nós oramos assim, com ações de graças, e com louvores ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos para essa graça, por favor. Pastor Fausto, muito obrigado pela rica